quando eu cheguei aos cargos de maior liderança ou de liderança maior, você sabe que esses cargos eles são solitários. Você não fica perguntando, ô mãe, o que eu faço agora? Às vezes dá vontade, mas não dá. Então o que você precisa ter? Minha esposa costuma brincar, né? Nós, na nossa vida, a gente tem uma estante e a gente vai colocando cada bloquinho dentro da estante, que são as nossas experiências, né? A gente vai formando e preenchendo aquela estante para que você possa, quando precisar, tirar da estante aquelas experiências que você teve. Então, o que me deu muita segurança para assumir cargos que eram extremamente desafiadores com pouca idade, e isso valeu até hoje, foi exatamente que, de alguma forma, eu já tinha feito alguma coisa. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Audazes Podcast, o podcast que reúne as maiores lideranças da saúde brasileira para compartilhar as suas histórias, seus erros e seus acertos e trazer insights para você aplicar na sua vida, no hospital onde você está, na instituição onde você está, ser diferente e realmente progredir com a carreira de gestão e empreendedorismo. Eu sou Rômulo Rocha, médico, empresário e host do Audazes Podcast. Eu tenho hoje aqui comigo ele, Michael Crespin, além de ser um grande amigo, irmão, meu conselheiro pessoal, CEO, investidor, conselheiro. Michael, muito boa noite. Boa noite, Dr. Rômulo, meu amigo Rômulo. Que alegria estar aqui, prazer enorme em mais uma edição desse projeto espetacular. Tem sido incrível as nossas atividades aqui, aquilo que a gente tem aprendido, debatido com as mentes mais brilhantes do segmento da saúde, esse segmento que é tão importante para o Brasil, não só pelo PIB que ele representa, que é muito significativo, de 9% a 10%, mas porque ele sustenta os demais segmentos da nação, né? Porque sabe, quando a gente fala de saúde, nós estamos falando de vida, nós estamos falando daquilo que mais importa para a vida das pessoas. Eu quero deixar um conselho aqui, Dr. Romulo, e para você também que está nos assistindo. Não perca um minuto desse podcast dessa noite, porque ele vai ser espetacular. Nosso convidado é ilustre e eu vou deixar essas honras para você. Obrigado. Maravilha. Como o Michael falou, não é um podcast comum. Isso parece muito mais realmente com uma aula, né? Nossas conversas aqui são altamente técnicas, que o nosso foco não é só gerar audiência, não é só gerar um entretenimento intelectual, mas trazer para você lições que você possa aplicar de imediato e ser diferente amanhã na instituição onde você está. Perfeito? Hoje eu tenho uma alegria de ter aqui conosco ele, Nicolas Totti. Pessoal, o Nicolas é muito conhecido no segmento da saúde, mas tem um currículo incrível. Eu tive que resumir bastante aqui, mas o Nicolas ele é engenheiro industrial pela USP, tem uma carreira de gestão espetacular no Brasil e fora do Brasil, que é uma grande curiosidade nossa, né? Como que é a gestão de saúde fora do Brasil. Foi CEO da Sharecare, que é uma multinacional do segmento de gestão populacional, está na Bolsa americana, é conselheiro e investidor anjo. Nicolas, uma grande alegria estar aqui com você. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom, Rômulo, Michael, um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que a gente tem, né, são quase 35 anos de uma longa jornada, né? Então, eu acho que a gente pode contar um pouco para vocês os bastidores, né? Não só as pingas, mas os tombos também. E talvez a gente possa também discutir um pouco a própria saúde, né? Acho que as discussões da saúde, elas podem ser melhores, e por conta de toda a experiência com a Sharecare, toda a experiência que eu tenho em termos de prevenção, o próprio projeto que nós buscamos trazer para o Brasil, acho que dá para a gente conversar bastante certos conceitos e princípios que a gente tá sentindo falta dentro da saúde. Isso faz muita diferença para a gente poder equilibrar o setor. Mas, enfim, estou aqui absolutamente à disposição, né, e vamos tentar fazer aqui uma conversa que seja mais produtiva e a mais elucidativa para o nosso público. Excelente, Nicolas. Eu queria te fazer uma pergunta que eu imagino que muita gente faça, né? Como que um engenheiro foi parar no segmento da saúde, né? Eu faria até antes como é que você foi parar na engenharia, né? Como é que foi esse processo de decisão, de entrar numa área de engenharia? Então, é interessante porque, assim, tudo foi meio ao acaso e tudo não foi ao acaso. Eu, quando me preparei no Porto Seguro, enfim, escola alemã, eu me preparei para fazer economia. Então, eu sempre fui uma pessoa que buscava alguma coisa em humanas.
E por acaso, um pouco antes de fazer o vestibular, eu conversando com um amigo meu, ele comentou que existia uma tal de engenharia de produção, que não era bem uma engenharia, era uma coisa meio entre administração e a própria engenharia. E aquilo me encantou. Eu falei, pô, isso aqui é um desafio. A engenharia de produção pode ser um desafio, talvez um curso mais pesado, mais completo do que seria apenas administração. E confesso que foi por causa disso, foi por causa de um amigo mesmo, né, dando um conselho. E aí eu mudei. Mas não foi à toa, né? Eu sempre fui um generalista, sempre me considerei um generalista. Então eu estava buscando algo, né, um curso que me desse essa abrangência. E quando eu era criança, me perguntavam, né, essa pergunta que você faz para criança, o que você quer ser e tal. E eu lembro de duas coisas que eu queria ser. Uma, eu queria ser astronauta. Padrão. Tudo certo. E a outra, eu queria ser general. Então, eu não queria ser soldado, nem capitão, eu queria ser general. Então, estou brincando, mas assim, a razão de fazer o curso, né, foi um curso desafiador, né, escola politécnica, era um curso simples de se fazer, principalmente para alguém que não é um engenheiro nato como eu. Mas eu considerei que era importante fazer um curso dessa natureza, porque ele me abriria as possibilidades de chegar, primeiro, de abrir o leque em termos dos mercados que eu poderia atuar e também das posições que eu poderia galgar. Aquela questão do general sempre foi uma aspiração minha em termos de, não em termos de ter poder ou alguma coisa assim, mas em termos de você poder fazer o bem, poder tomar decisões, poder assumir projetos, poder ter liderança. Então esse é um pouco aí o porquê da engenharia. A questão da saúde vai um pouco em linha com o que eu acabei de falar, né? Eu fiz 3 estágios enquanto eu fazia engenharia de produção. O meu primeiro estágio foi em linha de produção mesmo, quer dizer, com aquela bota de bico de metal, chegava encharcado de todo tipo de graxa, etc. O meu segundo ano foi em marketing na antiga Auto Latina, que era a fusão da Ford com a Volkswagen, para aqueles que não lembram, mas isso já faz algum tempo. O meu terceiro estágio foi na Duratex, na área de controladoria. E então eu busquei fazer diferentes estágios que me dessem essa conotação generalista. E quando eu estava fazendo o terceiro ano, eu já tinha um certo relacionamento, evidentemente, com a colônia húngara. Eu sou filho de húngaros, enfim, fiz escotismo durante muito tempo, dança folclórica, enfim. A gente militava e eu comecei a dar aula para os filhos do cônsul na época húngaro. E através dessas aulas, através de certos contatos, eu comecei a vislumbrar, a gente está falando comecinho dos anos 90, eu comecei a vislumbrar que eventualmente seria melhor eu sair do Brasil, dada a situação em que a gente estava. Não vou entrar no detalhe aqui, é uma outra conversa, mas a situação do Brasil não era boa. E a Hungria, ao contrário, ela estava se abrindo, porque a cortina de ferro tinha sido derrubada, né? Começou a ser derrubada em 89, 90. Então, eu arquitetei em 90 para ir para a Hungria e considerei que, olha, valeria a pena tomar o risco, porque eu tinha pouquíssima experiência, mas, por outro lado, a Hungria vinha de um passado todo voltado, né, no regime comunista e tal. Como ela se abriu, eu fui para lá em abril de 91. Exatamente no momento em que a Hungria estava começando a se abrir e as empresas estavam começando, né, as multinacionais, a investir no país. E acabei entrando em uma multinacional que estava começando as suas operações na Hungria. Nicolas, queria aproveitar, antes de a gente entrar na história de você chegando em outro país, queria aproveitar um pouquinho dessa singularidade que você tem, porque eu estava conversando com o Michael, eu nunca conheci ninguém de origem húngara, né? O que você olha assim que foram características importantes, que são características importantes da cultura? Os seus pais são húngaros?
Sim, meus pais são húngaros, enfim, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe. E como eu comentei, né, desde cedo nós sempre atuamos muito voltados com a colônia, tal, com todas as atividades, mas não sei se era esse o foco da tua pergunta. A Hungria, só para, assim, de novo, não é um grande país, hoje tem cerca de 10 milhões de habitantes, um pouco menos. Quando eu fui tinha um pouco mais, então você tem uma questão do envelhecimento populacional e na verdade, a população está regredindo, né? Enfim, hoje, cada vez menos húngaros, vamos dizer, na Hungria. Mas você tem uma massa muito grande de húngaros que saíram da Hungria por conta das guerras, por conta de toda a questão, vamos dizer, a Hungria em algum momento acaba sendo ocupada e por décadas acabou fazendo parte vamos dizer, da zona de esfera da antiga União Soviética. Então muita gente saiu, muita gente foi para a Europa e muita gente veio para as Américas, que foi o nosso caso. É um país relativamente pobre, considerando a Europa, mas um país com uma história milenar. Então, a gente fala desde os hunos, né, que fazem parte da nossa história como húngaros. A Hungria tem enfim, estrategicamente, ela está numa posição onde quem quisesse conquistar, tanto para o Ocidente quanto para o Oriente, acabava passando pela Hungria. Então, isso gerou uma série de ocupações, enfim, ocupações muitas vezes de mais de século, mas é uma cultura muito rica, porque todas essas invasões do próprio Império Austro-Húngaro, né, muito conhecido, que depois ruiu com a Primeira Guerra, enfim, é um país hoje, não é muito grande, são 100 e poucos mil quilômetros quadrados, 10 milhões de habitantes, mas ele tem algumas características muito interessantes que são parecidas com o Brasil. A Hungria tem também meio que o jeitinho húngaro. E foi aquilo que eu pude assim, atestar na própria Hungria. Então, os próprios húngaros, nos anos 70, de novo, né, estavam na esfera comunista da União Soviética, mas eles já nos anos 70 começaram a fazer, meio que por debaixo dos panos, o seu pequeno negócio nos quintais, né, nas suas casas. Então, quando o sistema abriu ou ruiu ao final dos anos 80, você já tinha uma massa de gente, você já tinha meio que um mercado informal por conta dessa... o húngaro ele tem esse lado um pouco mais individualista, vamos dizer assim. Então, individualmente, ele vai muito bem. Nos coletivos, nem tanto. Então, assim, é um país com uma cultura milenar, com todo um histórico, com esse viés, vamos dizer, brazuca, de fazer as coisas acontecerem, meio que, né, com aquilo que dá e da forma como dá, e que hoje já se organizou, né? Nós temos hoje na Hungria, enfim, algumas décadas de democracia, que é uma coisa, vamos dizer, para o país meio recente. Né? Na verdade, todo o histórico são de ocupações e ditaduras e por aí vai. Muito bom. Nicolas, eu quero voltar um pouco no começo da tua história, da tua formação, porque aqui no Audazes a gente fica aquela curiosidade medindo o modelo mental das mentes que a gente entrevista aqui, que são mentes brilhantes, que atingiram sucesso, certamente erraram, falharam, mas muito acertaram, tem muitos aprendizados, e a gente fica observando aquilo que tem em comum entre os nossos entrevistados. E eu achei muito curioso você contando o início, a tomada de decisão no início da carreira, né, optando por engenharia, depois fragmentando o estágio em várias áreas, controladoria, quer dizer, estruturando isso, que não é uma coisa muito comum para um jovem, algo tão estruturado, pelo menos foi o que me pareceu aqui. Então eu te pergunto, nesse momento, essa estrutura, ela partiu de você? Era algo que você já tinha mapeado, definido? Quem te ajudou, quem te aconselhou, quem te apoiou, quem te inspirou para começar a projetar uma carreira? Então, a pergunta é boa, né? Não foi uma coisa tão planejada assim, mas foi uma coisa que foi espontânea. Eu quero dizer assim, dando exemplo para vocês.
depois do meu primeiro estágio, eu fui para uma outra área de produção, né, que na época era a Arno, inclusive. Né? Sim, Não sei nem se existe mais, né? Mas eu fiquei 2 meses e falei, não é o que eu quero. E para mim ficou muito claro que eu queria entender as empresas de uma forma ampla. Né? E isso sempre foi uma coisa que eu busquei. Então, quando eu fui para a Hungria, eu fui com essa perspectiva, porque eu entendi que as coisas iam mudar lá. Quando eu entrei na Ciba-Geigy especificamente, que depois veio a ser, com a fusão com a Sandoz, veio a ser a Novartis, quando eu entrei na Ciba-Geigy, para mim aquilo lá foi uma Disneylândia, porque estava tudo assim, literalmente estava no começo de uma empresa que saiu, quer dizer, todas essas empresas farmacêuticas, elas tinham um pequeno escritório de representação. Então, o escritório de representação, sei lá, faturava 3, 4, 5 milhões de dólares ao ano, e nós, no período que eu fiquei na Hungria, até o final, quando eu voltei no final de 95, nós, só com a área de farma, passamos a faturar 35 milhões de dólares e a Ciba como um todo, quase 100 milhões de dólares. Mais ou menos. Então, foi uma empresa que expandiu muito rápido. Então, eu, com 24 anos, eu já era controller de uma empresa multinacional. A Ciba tinha cerca de 100 mil funcionários na época. Nicolas, só uma curiosidade. Quando você saiu daqui para ir para a Hungria, você começou nessa empresa já e em qual posição? Não, então, eu fui para lá literalmente para tentar sorte. Então sem nada definido. Eu saí, pelo contrário, né? Eu já tinha um emprego aqui acertado com a Duratex. Eu declinei do emprego e falei, olha, eu vou para a Hungria e vou tentar sorte. Eu estou jovem, no pior dos casos eu volto e paciência, não deu certo. E realmente, nos primeiros meses, né, foram alguns meses até eu entrar na Ciba. Sempre tem histórias interessantes, né, mas o fato é o seguinte, eu fui com a cara e com a coragem. Em algum momento eu já não tinha dinheiro para voltar, então precisava dar certo mais do que nunca. Tinha plano B, né? Foi o plano B. O A, B, C e D era dar certo. Mas olha só, em algum momento eu falei, putz, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a fazer bicos, né? Então eu fiz traduções do húngaro para o português e por aí vai, de determinados materiais. E eu até pensei em aplicar para o McDonald's. Eu falei, bom, pior dos casos, eu vou trabalhar no McDonald's no último tempo, depois vou me virar. Mas eu tive sorte, porque eu conheci o pessoal da embaixada e do consulado húngaro, e através deles é que eu acabei chegando na Ciba-Geigy. Sou super grato, né, tanto ao pessoal da embaixada quanto ao pessoal da Ciba que me deu essa possibilidade. Porque, como eu comentei, eu entrei na empresa, com 24 anos eu era controller, que já era uma coisa assim, controller era uma posição de destaque. Né? Com 25 eu já era diretor de planejamento de informação e controle dentro da área farmacêutica. Incrível. E com 27 eu me tornei head na chefe de divisão, que era uma coisa absolutamente impensável, né, para uma empresa daquele tamanho. Então foi super interessante, porque eu aprendi demais. Né, nós começamos com a área farmacêutica, depois outras divisões vieram, e eu, como diretor de planejamento de informação e controle, ajudei todas as demais. Perdão, estou destruindo aqui o erário, né? Eu ajudei todas as demais divisões a se consolidarem, a se implementarem na Hungria. E quando eu assumi a divisão oftálmica, é uma história maluca, porque a divisão, o negócio já existia através de distribuidores, mas literalmente assim, né, numa sexta-feira, eu lembro até hoje, me passaram o seguinte comando, olha, você topa ser diretor dessa divisão? Topo. Então, só que a primeira atividade, né, nós vamos junto ao distribuidor, a gente está rompendo o contrato com ele, o distribuidor não está pagando, então o que a gente fez? A gente foi ao distribuidor,
uma parte do estoque que tinha lá de lentes de contato eu coloquei no meu carro, então eu fiquei andando com o que tinha de estoque. Uma outra parte a gente levou para o meio dos corredores da CIBA, né, da área farmacêutica, enfim, do escritório central. E eu comecei na segunda-feira sem saber todos os produtos. Os clientes ligavam para mim, porque evidentemente o distribuidor falou, já não é mais comigo, é com ele. Eu não tinha estrutura nenhuma, não conhecia os produtos a fundo, e tinha uma lista longa de reclamações dos clientes, porque o distribuidor, até por falta de pagamento, não estava entregando, fazendo as entregas devidas. Então, assim, não é que eu comecei do zero, eu comecei do menos 200. Tá? Mas foi, enfim, foi um aprendizado excepcional, porque você tem que se virar nos 30, não tem como. Né? Então, aos poucos a gente foi trabalhando, construindo, montando equipe, etc, etc, porque a gente pudesse, de fato, aí sim começar a deixar de apanhar para começar a bater. Então, enfim, aí tem toda uma questão mais estratégica, mas eu faço questão de comentar essa história porque é um dos curiosos. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, quando você está em busca, né, de desafios, etc., eles virão. E aí você tá preparado e mentalmente, espiritualmente preparado, porque muitas vezes o desafio é algo que você jamais concebeu, imaginou, e muitas vezes não é alguma coisa planejada. Então, assim, na minha trajetória teve muito disso também, né? De você, assim, você tem que estar preparado para você poder dar vazão àquilo, né? Voltando à tua pergunta, Michael, né? Foi tudo planejado. Eu acho que poucas coisas foram planejadas para valer, mas elas foram acontecendo e elas foram acontecendo de certa forma porque o universo conspira para aquilo que você está buscando. Né? Isso eu acredito muito. Incrível, Nicolas. Agora eu percebo que, ainda que não tenha sido tão planejado, o que é comum, né? O mais comum é que não seja tão planejado quando nós estamos no início da nossa carreira. Mas eu percebo uma consciência ampla da tua parte daquilo que era necessário fazer, com responsabilidade, de alguma forma você já tinha essa consciência. E você usou uma frase aqui que poucas vezes eu ouvi na minha carreira, tanto executiva, ao longo de mais de 25 anos, agora em consultoria, em conselho, e o Nicolas falou algo interessante, falou, olha, eu busquei entender a empresa de forma ampla. Incrível essa tua frase, e eu quero me dirigir também à nossa audiência que está nos prestigiando, porque nós temos um público que está aqui para aprender e para empreender, né? Empreender ou intraempreender na onde está, ou empreender numa ideia, num projeto, num negócio. O que é entender uma empresa de forma ampla? Eu acho assim, na escola você aprende o básico. Primeiro, né, todas as escolas, acho que mesmo a administração e a engenharia não é diferente, né, você aprende muito pouco de liderança. Você aprende os conceitos, né, e as diversas matérias, etc. E tudo isso te ajuda a compor uma certa bagagem, principalmente para você ordenar as ideias e ter a capacidade de entender com aquilo que você está lidando. Qual que é o desafio aqui, qual que é a pergunta e que tipo de resposta eu tenho que dar. Né? Agora, o ponto aqui é que para você aprender, não tem muito jeito, você tem que sair e fazer. E eu tive muita sorte, né, comentando de novo nessa minha trajetória, porque muito cedo meio que me jogaram na água, né? Não foi uma coisa assim, não, ó, vamos fazer mentoria, hoje em dia tem um monte de coisa, você tem muito conteúdo e tal, mas na época, eu lembro quando eu comecei na controladoria, o que a gente tinha? A gente tinha 3 manuais dessa grossura, que era o chamado Management Information System. E good luck, meu amigo, tá aqui, ó, lê esse negócio aqui. Não tinha inteligência artificial para fazer resumo e parar. Hoje está muito mais fácil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você realmente tem que se expor. Né? E o que é bom? No começo, você tem essa prerrogativa de que você pode dizer que você não sabe. Né? Você pode dizer que você errou, você pode dizer que você está tentando tal. Agora, você tem que ter um conjunto de
da tua perspectiva, da forma como você se posiciona, que tem que ir ao encontro do desafio que você está correndo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você pode não entender nada daquilo, mas você vai ter que buscar achar uma solução. Não adianta você falar, não sabia e não deu certo, e não fiz nada. Né? Então, essa opção de você não fazer nada, ela não existe. Né? A opção de você buscar cada vez mais desafios, quando comecei, eu estava absolutamente ávido. Então, se precisasse, eu até comento isso, né? E foi... o que acontece? A Hungria é um país frio. Então, em algum momento, a gente foi entrar era uma casa, um casarão bonito, inclusive, que nós ocupávamos, só que a entrada ficou totalmente cheia de neve e não dava para entrar. E eu cheguei mais cedo, eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu fui lá e desobstruí a via. Né? E aí, quando as pessoas viram isso, né, até me serviu como exemplo para dar, gente, assim, não adianta você colocar o carro lá fora e rezar para que, né, a neve desapareça. A neve não vai desaparecer. Então, eu acho que principalmente, não só no começo de carreira, mas acho que em toda a tua carreira, você tem que estar disposto a tirar a neve da frente. Quando você percebe as oportunidades onde você pode crescer, aprender mais, fazer mais, ajudar mais, ter maior impacto, né, a minha posição sempre foi de assumir, me dá esse negócio aqui. Pô, ele é difícil, ninguém sabe como fazer, me dá esse negócio aqui. Né, então, eu fui, até por conta disso, acumulando uma série de experiências que foram super ricas, porque eu conheci um monte de gente muito legal, né? Atuei em vários mercados diferentes, né? E isso me deu, quando eu cheguei aos cargos de maior liderança ou de liderança maior, vocês sabem que esses cargos eles são solitários, né? Não é, você não fica perguntando, né? Ô mãe, o que eu faço agora? Né? Às vezes dá vontade, mas não dá. Então, o que você precisa ter? Você precisa olhar e falar, pô, não, minha esposa costuma brincar, né? Nós, na nossa vida, a gente tem uma estante, né, e a gente vai colocando cada bloquinho, né, dentro da estante, que são as nossas experiências. Né? A gente vai formando e preenchendo aquela estante para que você possa, quando precisar, tirar da estante aquelas experiências que você teve. Então, o que me deu muita segurança para assumir cargos que eram extremamente desafiadores com pouca idade, e isso valeu até hoje, né, foi exatamente que, de alguma forma, eu já tinha feito alguma coisa relacionada. Então, eu sabia o que era a parte de finanças, eu sabia do que se compunha, eu sabia os desafios, já tinha feito muita besteira, já tinha acertado muito, área operacional idem, logística, trabalhar com parceiros, produção, marketing e por aí vai. Então, isso, assim, de certa forma, conforta para você falar que é um pouco a mesma coisa, gente, que acontece aqui. Né? Toda vez que a gente vai se expor em público, se você não ficar um pouco nervoso, se você não tiver uma certa dose de incerteza, será que vai dar certo, será que não vai dar, tem alguma coisa errada. Mas aí você remete e fala, não, peraí, mas isso eu já fiz N vezes. Né? Eu lembro uma vez que a gente fez um patrocínio e a minha fala era no meio primeiro quem veio foi o Drauzio Varela, aí vinha eu e depois a dona do Magalu, a Luísa Helena. A Luísa Trajano. A Luísa Trajano. Né? São dois speakers de marca maior, né? E eu no meio. Eu falei, bom, o que eu faço? Né? E eu entrei com humildade, né? Falei, gente, eu estou aqui num tremendo desafio, né? Estou num sanduíche aqui e eu sou o presunto, literalmente. Mas assim, depois que você faz isso algumas vezes, você rompe a barreira. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você quer fazer a tua startup, você quer galgar novas posições, você quer melhorar, você quer expandir, você quer crescer, não adianta, você não vai... não, eu vou para Harvard e Harvard vai me fazer isso. Não vai. Né? Ela vai te dar subsídios, vai te dar, de repente, um ótimo, né, um cartão de visita. Mas se você não estiver disposto a fazer e aprender com os teus erros e acertos, você vai ficar na teoria.
Então é mais ou menos isso que eu quis colocar. Nicolas, muito bom que você abordou sobre a experiência, né, de colocar a mão na massa. É um termo que o varejo usa, barriga no balcão, né? Talvez na área da saúde a gente pode falar de pulsar ou tá no Pulsação do pulso, paciente. né? E isso é importante. Sem dúvida que no preparo, estar também preparado tecnicamente é fundamental, bem preparado. A experiência, segundo os estudos, significa 70% daquilo que a gente é capaz de realizar. E você falou de controladoria, e pouco a gente fala desse tema aqui. Eu queria ser um pouco técnico para contribuir com o nosso telespectador. Qual que é a importância da controladoria? Porque a controladoria, alguém já ouviu falar que, poxa, a controladoria, ela apoia a estratégia de um negócio. Ela sustenta a estratégia de uma companhia. Tá bom. O que é controladoria? Eu acho que, assim, eu vou dizer como eu via, tá? O negócio tem área de marketing, tem, enfim, as diferentes áreas que compõem, né, a operação, por aí vai. A controladoria, no meu entender, é meio que a consultoria interna que você tem para trabalhar com os números, né? Você agrega todos os números, dá senso aos números e trabalha com o negócio para que o negócio possa se impulsionar e se relativizar em relação ao que você está apresentando. Então, isso foi super interessante, porque quando eu assumi tanto controladoria quanto a questão de planejamento, informação e controle, desculpa, gente, estou batendo aqui o microfone na mesa, tá? Mas quando eu assumi, eu tinha uma preocupação que era o negócio, né? Então, todos nós estamos na empresa para a gente suportar e o negócio dar certo, certo? Então, o que cada um tem para aportar? E como controladoria, eu tinha uma visão macro, né? Porque você acaba tendo acesso a todos os dados, é você que está fazendo todo o planejamento, é você que está juntando os números, criando o orçamento e por aí vai, e todos os indicadores, enfim, uma série de coisas. Então, você tem muita informação. Agora, o que você precisa entender é o que a pessoa de marketing está projetando, né? Quais são os anseios que ela tem, porque de alguma forma, eu preciso traduzir aquilo que o marketing está me falando para que eu possa trabalhar com operações para que essas coisas todas atuem em conjunto. Então, você acaba sendo meio que uma consultoria e um elemento que vai criar sinergia para que todas as áreas e a empresa como um todo funcione de uma forma melhor. É super importante porque, de novo, você pode se tornar mais ou menos burocrático. Eu, como sempre tive um viés de negócio, o que me encantava era saber exatamente isso, né? Quer dizer, o que está se pensando de estratégia para que a gente, primeiro, colaborasse nessa parte de estratégia, mas principalmente conseguisse dar subsídio para que a coisa de fato pudesse funcionar de uma forma melhor. Quando eu assumi planejamento, informação e controle, por exemplo, eu cuidava de toda a logística. Então, eu atuava inclusive com a produção local. Então, o que eu percebi, só dando um insight, coisa simples, né? A gente tinha muito problema de estoque. Por quê? Porque estava tudo muito regulado. E qual que é o problema de você ter um estoque regulado quando você está crescendo? Você perde muita venda desnecessariamente. E vocês podem imaginar, a indústria farmacêutica é uma das indústrias, você trabalhou com petróleo, você sabe disso, né? Tem algumas indústrias que trabalham com margens relativamente altas. E a indústria farmacêutica é uma delas. Então, entre você ter um estoque maior ou você perder uma venda, né, é sempre melhor você ter um estoque melhor. Raríssimas exceções, isso não vai ser verdade. Então, quando eu assumi, eu mudei a lógica da nossa logística para que a gente garantisse um certo nível de estoque para poder dar o máximo de vazão a um negócio que estava em franca expansão. Né? Parece uma coisa boba, né? Mas fez muito sentido e fez muita diferença para a gente na época. Né? Então, assim, são pequenos detalhes de negócio que você precisa entender e nada melhor do que está envolvido. Então, assim, para mim foi uma escola mesmo,
porque eu tinha acesso a todas as áreas, Uhum. né, e consegui entender de uma forma geral a empresa, né, o negócio, a área de negócio onde eu estava e todas as outras áreas de negócio também. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, talvez uma das melhores cadeiras para uma visão generalista, que era o teu objetivo inicial. Fantástico, obrigado pela explicação. Excelente. Nicolas, eu ia fazer uma pergunta que você já respondeu ela muito bem, que quais características você entende ele que tinha para ter subido tão rápido de cargo com tão pouca idade? Né? Ótimo. Você mencionou várias coisas, dentre elas a questão da exposição ao risco. Você já tomou o risco de ir para um país, ok, é um país que tinha você conhecia a cultura, tem uma herança familiar, mas você não tem vínculo nenhum ainda estabelecido lá, você tomou esse risco. Né? Então, tomar risco, a diligência no trabalho, o senso ali de vou tirar a neve da porta, né? Hands-on. Então, uma série de comportamentos realmente estão associados a quem cresce muito rápido. O que eu queria te perguntar, assim, o que estava no seu coração? Ou seja, o que te impulsionava? Porque um jovem em outro país, trabalhando diligentemente, o que realmente te impulsionava para você correr atrás, se expor tanto a esses riscos, assumir cargos novos? Qual que era o teu sonho ou vontade? O que te movia? Eu acho que tem 2 pontos aí, Romulo. Primeiro, a questão que eu adoro negócio, né? Assim, se você quer me entreter durante horas e sem água, alimento, etc., vamos fazer uma discussão de negócio. Eu adoro isso. Para mim são desafios. Eu acho que, assim, através dos negócios você contribui, né? Então, o que eu sentia e por que eu, durante muitos anos, né, dos 30 e quase 5 que eu tenho de carreira, né, fora da faculdade, a grande maioria foi na área da saúde, né? E por que foi na área da saúde? Porque poxa, na saúde você está contribuindo, né? E eu vi na área farmacêutica como dava para contribuir, e depois, já mais recentemente, em toda essa parte de prevenção e tal. Então, os negócios acabam impactando pessoas, acabam impactando a sociedade. Eu sempre tive essa visão que, de certa forma, você faz parte do todo, né? Você não pode se eximir e você tem que aproveitar o melhor que você tem, né? A tua boa educação, que graças a Deus, né, meus pais pagaram durante muito tempo, com duras penas, né, e muito suor, mas não é à toa, né? Então eu acho que quando você tem uma boa educação, uma boa formação, entrou numa boa faculdade, fez a faculdade, eu fiz uma faculdade pública, né? Eu acho que você tem uma certa responsabilidade perante a sociedade. Eu realmente acho que a gente tem que ter certos princípios que nos norteiem, né? E o princípio poxa, se eu tive essa possibilidade, claro, dependeu de mim também, mas se eu tive essa possibilidade, por que não contribuir, né? E você tem, de certa forma, esse dever, não é uma dívida, mas eu acho que é o dever de, se você tem uma preparação, uma formação que talvez não seja a formação comum, né, aproveite isso em prol da sociedade que você está. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Voltando só de novo à tua pergunta, só volta que eu tinha um outro ponto importantíssimo. A outra questão é que eu sempre considerei que você precisa se desafiar dia a dia. O que eu chamo de se desafiar dia a dia? Absolutamente todas as empresas que eu tive, nos projetos que eu tive, eu me contrato no começo do dia e eu me demito ao final do dia. Fantástico. E isso, para mim, foi uma coisa que sempre me deu muita tranquilidade, porque o que acontece? O dia de ontem você não... Cara, já foi. Você pode, claro, pegar lições, entender o que você fez de errado, o que você fez de certo, mas o que está valendo é o dia de hoje. E não adianta, na empresa, o que você fez ontem pode não ser suficiente para o teu desafio de hoje. Então você tem que estar se desafiando dia a dia. O que eu quero dizer assim, a posição pouco importa, porque você pode estar hoje como assistente de qualquer coisa, coordenador de qualquer coisa, diretor, presidente, seja lá,
mas você é um profissional, né? Ou você é um empreendedor, e você precisa focar naquele teu dia, você tem que tentar dar o melhor daquele teu dia, você tem que tentar aprender o máximo, e em cada dia, se você não tiver erros, significa que você está fazendo muito pouco. Todo dia eu tenho muitos erros. Graças a Deus eu consigo equilibrar com mais acertos. Só não erra quem não faz, né, Nicolas? Não, e não tem jeito, assim, de novo, exatamente isso, só não erra quem faz, e você tem que perder o medo de errar. Claro que tem erro, assim, a gente também não pode exagerar, não, vale qualquer coisa, tudo bem, errei, paciência, a empresa faliu. Não é isso, né? Mas o ponto é que nem você fazer ultrapassagem, né? Se você ficar atrás do caminhão o tempo inteiro, você vai chegar, mas vai chegar com um tralalá de horas a mais, né? Quando você vai fazer ultrapassagem, você vai olhar, né, em que condições que eu tenho. Tenho visibilidade, o meu carro em relação a quem está na minha frente, quem que está vindo, né, que tipo de estrada que eu estou e assim por diante. Então, se você mensura os riscos, né, e você tem uma certa bagagem para dizer, não, até esse ponto eu vou, você tem que ir. Né? Então, por exemplo, quando eu fui para a Hungria, eu tinha um mantra para mim, né? Todo dia eu repetia isso exaustivamente. Né? Se fosse difícil, qualquer um fazia. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Né? E isso me dava uma tranquilidade, porque eu falei, não é fácil, né? E não é para qualquer um. Então, meu amigo, é importante você estar focado aqui em fazer as coisas. Não sei se eu respondi exatamente a tua pergunta. Excelente, Nicolas, e acho que fica bem claro para a gente que realmente te impulsionava, que é admirável, né? Esse progresso e fora de casa, tomando todos esses riscos, uma cultura diferente também, tem todas essas questões. Como que a tua carreira progrediu em seguida, né? Depois dessa tua experiência, como que você progrediu na tua carreira? Bom, assim, eu vou tentar resumir, né? Porque a história é longa, claro. né? De 30 e tantos anos, você vê que a gente só parou agora no começo, né? Mas assim, eu fiz um pouco mais de 6 anos de Ciba Novartis, voltei para o Brasil para fazer a implementação dessa mesma divisão de oftálmicos que eu havia feito na Hungria. E aí, enfim, fusão, Novartis, um outro momento dentro da empresa. Aí eu saí e fui para um projeto que eu achei encantador. E eu queria um pouco conhecer outras coisas, porque eu falei, olha, eu já conheço a área farmacêutica, já entendi como funciona, tem coisas muito legais, tem coisas menos legais, como qualquer mercado, como qualquer segmento, mas eu falei, poxa, eu vou tentar alguma coisa diferente. E aí eu me deparei com esse projeto, que era o projeto da CTF, que no fundo é uma tecnologia embarcada para você controlar combustíveis, uma tecnologia israelense, só que tinha uma parceria com o Bradesco na parte financeira, tinha uma parceria com 2 das maiores distribuidoras de petróleo, né, de combustível, que é a Ipiranga e a BR Distribuidora, e o mercado era um mercado de logística, de frotas, então era uma coisa super ampla e complexa. Então eu fui desenvolver toda a parte comercial dessa empresa, né? O que eu senti quando eu saí da Ciba? Eu precisava, eu não tinha tido essa experiência de ser a liderança de uma área total comercial, né, envolvendo marketing, vendas e relacionamento com o cliente. Então eu achei que era importante e esse projeto me brilhou os olhos, porque ele era extremamente complexo. Assim, aqui a gente pode ficar conversando 1 hora sobre ele, mas ele tinha diversas nuances, né? Você imagina uma empresa menor, com capital canadense, estou batendo de novo aqui e a gente trabalhando com o Bradesco, no qual era um produto entre milhares, provavelmente. E qual que era a lógica com o Bradesco? Poxa, o mercado de logística é um mercado altamente informal, pelo menos era muito informal na época. Então, conhecer a dinâmica de combustíveis te dava a dinâmica da empresa e permitia ao Bradesco ter uma informação que ele não tinha
mesmo através dos demonstrativos financeiros. Então, mas é um processo, né? Quer dizer, você está lá, um produto entre milhares, como é que você engaja um mamute, né? uma potência como o Bradesco? Então, esse foi um dos desafios. Como é que você engaja as petroleiras, as distribuidoras, para que elas entendam o negócio e elas se interessem e tratem esse tema como um tema estratégico, né? Como é que você estrutura a tua área interna para você poder crescer e garantir que você também não perde clientes ao mesmo tempo, né? E como é que você trabalha com o mercado, que é um mercado que tem N vertentes possíveis. Você está falando desde um Martins na parte, né, do armazém, distribuidora tal, desde empresas de frota, né, de transporte rodoviário, desde empresas de transporte local. Muitas vezes você tem as empresas que têm postos internos, com postos externos, enfim, tem uma série, para vocês terem uma ideia, a CTF durante algum tempo a gente chamava do rastreador de pobre, né? Porque na época era muito cara a questão do satélite, enfim. Então as empresas muitas vezes não sabiam o que estava acontecendo com o seu próprio caminhão. Então, quando ele abastecia, você tinha uma ideia mais ou menos de onde ele estava na rota. Então, isso a gente está falando do final dos anos 90, né? Muito tempo atrás. Então, assim, foi algo que me encantou mesmo. Eu fiquei quase 4 anos nessa empresa. Saí para montar uma outra startup, e aí essa startup voltava para a questão de saúde. Tá. E também era muito desafiadora, porque a gente estava falando de prevenção, de antitabagismo. Nessa empresa, a gente também organizou um conselho onde a gente tinha as maiores autoridades do país em termos de antitabagismo. Doutor professor José Rosenberg, 95 anos, eu tive o prazer e a honra de trabalhar com a principal referência de antitabagismo no país. Ele tinha 95 anos, mas era mais jovem, talvez, do que todos nós aqui, com os 95 anos. Incrível. E aí a gente começou a trabalhar tanto a questão de programas públicos que foram lançados, haviam sido lançados recentemente, para a prevenção, não só de tabagismo, mas de outras condições. Então a gente começou a fazer tanto a parte corporativa quanto a parte de programas governamentais. E isso me deu uma bagagem muito grande na parte de prevenção. E eu me encantei pela parte de prevenção porque se a gente olhar para a saúde, né, essencialmente a gente tem uma pirâmide inversa. Então, na saúde, o dinheiro está na doença, né? E a parte de prevenção, gestão de saúde populacional, promoção de saúde, etc., etc., era uma parte onde os recursos são exíguos, limitados, e o foco praticamente de ninguém, tirando quem está efetivamente, está nessa parte de prevenção. Então isso me encantou, foi um grande desafio, fiz isso durante vários anos. Depois saí para uma outra empresa suíça, que era a Ferrari dos equipamentos da parte de construção e manutenção, que é a Hilt, uma empresa suíça. Aí voltei para o Brasil e aí comecei a trabalhar nessa parte de prevenção, aí sim já com a Healthways, depois que foi comprada uma parte da Healthways pela Sharecare, e aí a gente vem ao que hoje a gente está buscando trazer para o Brasil, que é o projeto Blue Zones, mas tudo isso dentro desse conceito de tentar mudar a saúde, dar mais ênfase à jornada dos indivíduos, trabalhar com a questão de mudança de comportamento, que representa 40%, 50% de todos os custos em saúde, né? Trabalhar com a questão da jornada, coordenação de cuidado, para a gente trabalhar outros 20%, 30%, 40% dos custos totais em saúde. Então, assim, eu desde sempre entendi que a questão da saúde está aqui. Ela não está no hospital, ela não está no laboratório. Todos esses entes são super importantes. O operador é importante, o laboratório é importante, todos eles são super importantes.
mas se a gente não inverter a pirâmide e focar efetivamente na prevenção, a gente vai continuar enxugando gelo. E, infelizmente, a grande maioria dos países hoje está enxugando gelo. Essa que é a verdade. E o Brasil continua enxugando gelo há muito tempo. Né? O que a gente vê só são custos crescentes, custos muitas vezes 2, 3, 4, 5 vezes a inflação oficial. E aquela coisa, né? Tá todo mundo falando, não, mas pô, se continuar assim, quebra. Né? E quase quebrou mesmo recentemente. A gente teve o mercado ainda está se recuperando, toda essa questão da pandemia gerou uma pressão muito grande, porque no primeiro momento os custos reduziram muito, aí o governo veio com uma tacada e falou, não, então agora você não reajusta, só que quando voltou depois da pandemia, a coisa voltou, né? Você tinha todos os custos represados, e aí foi um desastre para toda a parte, né, das operadoras. Então, em algum momento, bom, enfim, essa é uma outra discussão da pandemia, mas o que eu quero enfatizar é assim, hoje nós estamos enxugando gelo dentro da área da saúde, e a gente precisa de um outro tipo de discussão que é muito difícil de você trazer para a mesa, porque o dinheiro está na doença e está em alguns agentes, né, alguns segmentos dessa parte de saúde, que é muito difícil de mudar. Mas, enfim, deixa eu só parar por aqui, porque o tema é longo. Eu quero aproveitar esse tema, porque é importante, no final do dia, para que a empresa fique de pé, ela precisa ter lucro, né? Ela precisa rentabilizar. Você falou, nesse contexto, e um contexto preocupante da área da saúde, que não performa bem, vem enxugando gelo, no termo que você usou, 50% do custo é comportamento. Em algum momento você deu esse dado, 40%, 50%. Então, eu gostaria que você nos dissesse, dentro da tua experiência, se nós estamos enxugando o gelo, o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance para fazer, para melhorar a eficiência, reduzir custo e gerar mais retorno para esse negócio? Tá bom. Bom, essa resposta é de $1 milhão. A resposta de $1 milhão e 1 milhão de horas, né? Mas brincadeiras à parte, vamos lá. Me perdoe, Nicolas, e eu digo assim, algo muito pragmático, acessível para o nosso ouvinte, né? Para aquele que está nos assistindo, porque para entender um cenário desse, ele já é complexo, né? O que eu vou fazer? Se eu estou empreendendo ou intraempreendendo, como é que eu me movimento? O que está ao meu alcance fazer? Sabe, porque aí provavelmente estarão as melhores oportunidades. Sim, sem dúvida. Para resolver uma crise setorial. Muito bem colocado. Vamos começar entendendo primeiro por que eu falei 40%, 50% é comportamento. Né? Porque o que acontece? Quando você olha para gestão de saúde populacional, você olha para 100% da população. Uma parte dessa população ela vai estar relativamente saudável, ela não tem praticamente nenhum risco, problema zero. Né? Uma parte dessa população já vai ter o que a gente chama de riscos em saúde. Né? Que tipo de riscos são esses? A questão voltada à alimentação, sedentarismo, a questão do equilíbrio emocional, tabagismo, enfim, são todas essas questões que começam a aumentar o risco da pessoa. Por quê? Porque se você não controla seu peso, se você tem uma alimentação ruim, você é sedentário, você vai começar a acumular certos riscos que em algum momento vão desembocar em doenças crônicas ou algum tipo de questão aguda que pode te levar, inclusive, a óbito. E o que realmente está custando dentro da saúde são essas doenças crônicas que, na sua esmagadora maioria, são evitáveis. Né? Então, assim, a gente tem diabetes. Né? Eu não vou entrar no detalhe, de novo, não sou médico, mas você tem diabetes tipo 1, que vamos dizer uma diabetes hereditária, vamos dizer assim, e você tem a diabetes 2, que você adquire através exatamente desse acúmulo de riscos. 90% das diabetes são do tipo 2. E todas elas estão associadas com essas questões de obesidade, com a questão do que você se alimenta, do exercício e por aí vai. Então, você tem uma massa de gente que se torna diabética, começa a depender de insulina,
muitas vezes não vai aderir ao tratamento, e aí você começa a ter as questões de que em algum momento isso vai gerar amputação dos extremos, ou inclusive cegueira. E a pessoa passa a depender de medicamentos, enfim, creiam-me. Inúmeras outras complicações. Não é uma condição boa de se ter, mas todas elas não são. Então, o próprio câncer também tá nessa perspectiva de doenças crônicas, também está muito associado com isso que eu falei, né? A questão de problemas cardíacos, respiratórios e tantos outros. Então, isso hoje representa boa parte dos altos riscos em saúde. E, em geral, você tem um evento que meio que faz o gatilho, e a partir desse evento você começa a ter um custo muito maior. Tá? Então, quando você faz prevenção ou gestão de doenças crônicas, etc., o que você está querendo fazer? Você está querendo evitar com que as pessoas cheguem nesse ponto, né? Mas se elas chegaram, você quer evitar com que elas descompensem ou continuem numa progressão que vai ser cada vez pior para a vida delas. Então, assim, a saúde está totalmente associada com vida, né? Muito bem. E aí você chega nos casos catastróficos, tal, que já é quase que irremediável, e aí você vai para aquilo que a gente chama de gerenciamento de casos, que é você tentar reduzir a dor da pessoa, o sofrimento, mas também tentar reduzir custos. Então, quando você olha para a saúde como um todo, você está falando disso aqui, né? Isso é que se chama gestão de saúde populacional. E aí você precisa trabalhar com cada um desses itens. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? A pergunta é boa, né? O que você pode fazer? Bom, você pode tentar trabalhar com as pessoas em termos de comportamento. Então, qual que é a ideia aqui? É você conscientizar, é você trazer informações, é você acompanhar, é você gerar exemplos, é você dar perspectiva para as pessoas, para que elas entendam que, poxa, eu tenho total capacidade e eu tenho, vamos dizer, o comando da minha saúde e da minha vida. Então, se eu fizer uma boa gestão dessa parte, eu vou ter uma vida muito diferente e vou ter resultados muito diferentes em termos de saúde. Então, você pode ajudar as pessoas nesse sentido, né, que é o que eu chamaria de mudança de comportamento. Perfeito. A outra questão é você acompanhar as pessoas ao longo da jornada. Veja, todos nós, né, mesmo que a pessoa seja diabética, ela não é uma pessoa só diabética, ele não é um diabético só. Muitas vezes ele vai ter outras comorbidades, muitas vezes ele vai ter outros riscos ou fatores de risco. Mas ele é uma pessoa que trabalha, que tem a sua família, que tem as suas relações, que tem os seus momentos, que tem as suas dificuldades financeiras, etc, etc. Então, a saúde, ela precisa entender que o Rômulo é uma pessoa, mas é uma pessoa hoje e daqui a 2 semanas é uma pessoa que está em um outro momento, muitas vezes, né? O Michael idem. Então, nós temos um histórico, nós temos as nossas tendências, e a gente precisa entender tudo isso dentro de uma perspectiva ampla, né? E é por isso que a Charcare, a Healthways, lá em 2008, lançou, por exemplo, o índice de bem-estar, para você começar a olhar para as pessoas e falar, pô, peraí, mas a pessoa é propósito, a pessoa é a parte social, emocional, a pessoa é a parte financeira, é a parte física também, e a parte onde ela convive, a comunidade onde ela está. Tentando dar um horizonte muito maior para você entender as pessoas. Então, se você passa a entender esse horizonte, essa trajetória, as tendências, você tem toda a possibilidade, hoje, com as ferramentas que a gente tem, se você conseguir juntar todas essas informações e que eu chamo fazer o acompanhamento do bem, você consegue, muitas vezes, olhar para aquilo que vai acontecer daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, e mostrar e trabalhar com as pessoas para que você tenha um outro desfecho e uma outra progressão. Então, essa é a primeira parte que você pode fazer. Qual que é a dificuldade aqui? Primeiro, na saúde a gente não tem informação. A informação está totalmente
distribuída, cada um segura o seu, porque alguém diz que informação, dado é o petróleo, e aí todo mundo fica segurando aquele petróleo, só que o petróleo está embaixo da terra, meu amigo. Você não está fazendo nada com aquilo lá, não vale nada. Vale conceitualmente, mas não vale nada. Só vale quando você tirar, e só vale quando ele estiver lá na bomba para alguém pagar por aquilo lá e começar a circular. E a gente sempre teve uma dificuldade gigantesca na área da saúde, porque o laboratório acha que o cliente aqui é meu. O hospital, não, o cliente é meu. O operador, o cliente é meu. O cliente não é de ninguém. Você é o Rômulo, você é o Michael, eu sou o Nicolas. Se eu quiser ir hoje no laboratório A, eu vou. Se eu quiser ir no laboratório B, eu vou, ou no C. Se eu quiser ir no hospital A, B ou C, eu vou. Você não é de ninguém, não deveria ser de ninguém. Mas o sistema precisa entender você como essa pessoa nessa sua progressão para poder te ajudar da melhor forma possível. Isso é que geraria um valor gigantesco dentro da área da saúde. Agora... Aí, fazendo um conceito, né? Isso seria uma interoperabilidade, os dados descentralizados, uma health wallet, por exemplo, que as pessoas pudessem ter as informações, podendo transportar essas informações, né? Totalmente. É exatamente isso que a gente está falando. É interoperabilidade para que você possa combinar esses dados todos que vêm de sistemas, empresas, entes diferentes, para que você possa, aí sim, criar modelos e fazer esse acompanhamento. Só que isso, gente, é uma parte. Então, assim, olha onde a gente está na saúde. A gente está na doença. Isso que eu estou falando até agora é uma parte que muito pouco é feita, muito pouco é entendida e muito pouco é incorporada dentro do segmento da saúde. Né? Aí a gente vai para um outro conceito, que é o conceito do Blue Zones. Né? Só explicando para quem não conhece, tem uma série que saiu em agosto de 2023, que é Como Chegar aos 100 Anos, né, Os Segredos das Blue Zones. As Blue Zones, assim, muito rapidamente, são 5 localidades no mundo onde se verificou que o índice de longevidade era muito maior do que a média mundial, e aí foi-se entender o porquê que essas pessoas vivem muito mais. Né? E aí, nesses estudos, chegou-se à conclusão que havia 9 comportamentos distribuídos em 4 grandes grupos que faziam com que as pessoas vivessem melhor e vivessem, porque viviam melhor, vivessem mais. Né? Isso é importante dizer. E a sacada desse negócio todo foi dizer o seguinte, olha, esses caras aqui, esse pessoal, que muitas vezes a gente está falando de locais na Sardenha, você está falando da Barbágia, são 5 ou 6 vilarejos lá em cima das montanhas, enfim, tem todo um histórico, mas assim, são populações pontuais, mas a questão era, poxa, será que tem alguma coisa no DNA desse pessoal que é diferente? Não tem. Assim, ou tem muito pouco. Né? E a gente sabe hoje, por alguns estudos, que o DNA não afeta mais do que 20% da tua saúde como um todo. Então pode ter alguma influência? Pode, mas não é o fator determinante. Então, caramba, o que está acontecendo com essas pessoas? Será que eles são mais disciplinados? Será que a cultura... E a conclusão que eles chegaram é super interessante. Gente, o que está causando esses 9 comportamentos é o ambiente onde essas pessoas vivem. Então, não é que elas estão pensando, não, mas como é que eu chego? Porque a gente tem essa coisa, né? Não, mas como é que eu chego a 150 anos? Como é que eu vou parecer de 30 lá quando eu tiver 100? Aí você começa a ver a questão dos cosméticos e as academias, e os suplementos, e as cirurgias, e por aí vai. Quer dizer, a gente está buscando artificialmente se tornar jovem ou viver mais. Mas o que se aprendeu com as Blue Zones, essa grande sacada, né? É que se você tem um ambiente que não te deixa muita escolha, ou a escolha mais lógica e mais à mão é você ter esses comportamentos, isso vai fazer com que você tenha os bons comportamentos. Só que isso vale para os dois lados. Se você tiver um ambiente que
privilegia comportamentos ruins, você vai ter comportamentos ruins. E é exatamente hoje o que acontece no nosso mundo urbano, né? Quais foram esses 9 comportamentos? Isso é legal para que a gente entenda a lógica. O primeiro deles é uma coisa super simples, né? O pessoal que vive nessas zonas azuis, ou blue zones, eles não estão fazendo academia, nem tem academia. Eles não estão levantando peso, tá? Não são super musculosos. Eu vi na ilha de Okinawa, por exemplo. Então, é num lugar totalmente desapropriado para isso. Não, então, mas o que acontece? São localidades muito simples, onde as pessoas andam muito. Em geral, a pessoa vai ter a sua horta que está cultivando, ela vai cortar lenha, ela vai arrumar cerca, ela vai sair para comprar alguma coisa, ela anda, vai, enfim, socializar, vai para a igreja, ela anda. Na Sardenha, né, não só na Sardenha, mas você tem determinadas localidades onde é relativamente íngreme. Então, tudo isso faz, né, você é pastor, quer dizer, você naturalmente está compelindo o teu corpo a, de alguma forma, estar ativo a cada 20, 30 minutos. Uhum. Isso faz com que todo o nosso, como fala isso, não é a composição, mas é a dinâmica do corpo, né? A forma como ele processa e tal, ela se torne diferente ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, em Okinawa, você tem lá pouquíssimos móveis, né? Eles, em geral, sentam no chão, né? Nos tatames, e a pessoa senta e levanta 30, 40 vezes por dia. Pô, isso é um tremendo exercício, você fortalece toda a parte, né, dos músculos e da parte de baixo, isso te dá muito mais equilíbrio e você evita, por exemplo, quedas. Então, um dos fatores que as pessoas acabam indo a óbito é porque, com uma certa idade, se você tem uma queda, você vai para o hospital, fica um tempo totalmente fora de circulação, deitado e tal, e aí a coisa desanda. Então, assim, primeiro ponto, você você se locomover ou você se exercitar naturalmente. Então você não vai virar Hulk, você não vai virar Mister qualquer coisa. Achei que esperança era o CrossFit, então eu tenho que largar. Não, e veja, eu não estou dizendo que fazer CrossFit é ruim, né? Faça, está tudo certo. Mas populacionalmente a questão é a seguinte, não está fazendo muita diferença. Uhum. Né? Para aquela pessoa especificamente que tem a tremenda disciplina e se dispõe, vai acordar cedo e parará, tal, tudo certo, ótimo. Se você não exagerar nos exercícios, vai te fazer um certo bem. Mas populacionalmente, o que faz bem mesmo, para você ter uma sociedade muito mais longeva, é você fazer coisas simples, mas fazer. Né? É o regar a planta, é ir lá, capinar um pouquinho, etc, etc. Então esse é o primeiro item. O segundo item é você ter propósito. É você acordar de manhã e falar, caramba, esse dia vai ser bom, eu vou fazer alguma coisa aqui, né, que eu gosto de fazer, que eu quero fazer, que eu sei fazer, que o mundo, a sociedade ao redor quer que eu faça, né, eventualmente me remunera por isso, né, e tudo isso é a combinação de propósito, né, você entender onde que você se encaixa dentro da sociedade. Dentro ainda dessa questão de você ter, vamos dizer, a perspectiva correta, você tem o propósito e a questão do equilíbrio. Está muito associado com a questão de saúde mental. Então, você ter certas paradas, né? Os adventistas em Loma Linda, que é uma das 5 zonas azuis, eles param, né? De sexta-feira à noite para sábado à noite, eles vão dedicar o seu tempo para eles mesmos, eles próprios, para suas famílias, para os seus amigos, para a religião, para a natureza. É um dos exemplos, mas tem vários outros exemplos, né? O pessoal lá na Sardenha, os pastores, eles tiram aquela soneca, né? No final do dia eles vão fazer aquele happy hour, né? Na Costa Rica eles tiram a famosa, como chama? Caramba, a soneca do dia, né? Mas isso tem um outro nome. Siesta. A siesta, né? E por aí vai. Então, cada um tem o seu jeito. Então, esse é o segundo ponto, a perspectiva correta. O terceiro grande bloco é da alimentação. Aqui eu vou ser super sucinto, né? É a questão da quantidade.
Então, em Okinawa, que você comentou, Michael, eles têm lá o Hara Hashibu, né? 8 de 10. O que quer dizer 8 de 10? Traduzindo, cara, quando você estiver 80% satisfeito, para. Porque, na verdade, você já se alimentou a mais, você provavelmente já está no 100, só que você ainda não teve o processamento de que você está no 100. Então, se você parar nos 80, na verdade, até você assimilar, você já chegou no 100. O que a gente faz aqui? A gente se empanturra. 110, 120. A gente para no 130, quando na verdade é 150. O nosso desafio daqui a pouco, hein? O outro ponto, né, a questão da qualidade. Então, quanto mais alimentos naturais versus os alimentos processados ou industrializados. Aqui, isso é muito importante. E esse é um tema super controverso, não vou entrar no detalhe, mas é isso. É natural? Prefiro o natural versus processado ou industrializado. Ponto. E o terceiro ponto é o convívio, são os rituais para você se alimentar. Por que eu digo isso? Porque na nossa sociedade hoje em dia, a gente está se alimentando muito na frente de telas, né? Ou é a televisão, ou é a tela de um celular, ou é a tela do computador, lá no próprio local, né? Isso é muito comum com os americanos, né? Eles descem, compram o hamburgão e naqueles 15, 20 minutos eles atacam o hamburgão enquanto eles estão lá no próprio ambiente de trabalho. E você precisa de fazer disso um ritual, né? Eles chamam isso de wine at 5, né? Vinho às 5. Mas o que eles querem? Primeiro, porque o vinho também faz bem, ou pelo menos foi constatado que nas 5 localidades o vinho é um componente e são vinhos super especiais, vinhos com uvas que eles cultivam de uma forma totalmente natural, tal. Mas é a questão dos rituais. Então, na alimentação, é importante você dedicar tempo para você fazer uma boa alimentação, inclusive com um bom ritual. Se alimente com sua família, com seus amigos, com seus colegas, enfim. Isso tudo agrega. E no último bloco está a questão do pertencimento. Então, a tua questão familiar, a tua relação com seus filhos, com seus pais, com seus avós, enfim, com todos os seus parentes, é super importante, né? A família é o berço de tudo, né? É o grande aglutinador. A questão dos seus amigos, né? E aí a gente vai para os moais, também em Okinawa, mas não só em Okinawa, você percebe isso em todas as demais localidades. É a questão de você ter uma rede de amigos mais próximos e que servem para aqueles bons ou maus momentos, né? Eles vão estar te acompanhando, vão saber tudo de você e todo mundo vai saber tudo de cada um, mas isso naqueles momentos de aperto são super importantes porque aí as pessoas se juntam e elas sabem quem você é e o que você precisa, e nada melhor do que uma rede de suporte para que você tenha esse acolhimento. E quando você tem esse acolhimento, primeiro, as amizades elas são elas influenciam demais na nossa vida. Mas o outro componente é que tudo isso faz com que o teu nível de estresse, em momentos de estresse, seja menor. Porque você fala, pô, eu vou poder contar com uma galera que está comigo, né? E o terceiro item é a questão da religiosidade ou espiritualidade, né? De você acreditar em alguma coisa superior, de você entender que você faz parte de um todo, que você não é só, né, uma estrela solitária que caiu no mundo, tal. Você é continuidade, você é parte dos teus parentes, dos seus ancestrais, né? E depois existe uma continuidade natural com seus filhos e por aí vai. Então, todos esses componentes são os 9 itens, né, que, entre aspas, que geram esses comportamentos. Fantástico. E aí, só para fechar, Michael, só para fechar. Então, qual que foi a grande sacada, como eu comentei? Se o ambiente gera esses comportamentos, por que a gente não muda o nosso ambiente para fazer com que esses comportamentos estejam cada vez mais presentes na vida das pessoas no nosso mundo urbano? E é isso que vem assim, nós já temos 15 anos de experiência fazendo isso nos Estados Unidos. Os resultados são absolutamente espetaculares, porque são resultados populacionais. E aqui a gente não está falando só de saúde ou só de bem-estar, a gente está falando de
trabalhar com as cidades em 4, 5 anos, são projetos longos, não são projetos de investimento pequeno, mas eles são transformacionais. A gente vai trabalhar com uma parte da população da cidade, para que essa população entenda o seu propósito, entenda o que significa tudo isso que eu comentei agora, para que eles possam incentivar, impactar e engajar os outros 80%, 90%, 70%, 60% da população que eventualmente não tem uma relação direta com o projeto. A gente vai trabalhar políticas públicas em termos de antitabagismo, em termos de alimentação, em termos de transporte e locomoção, em termos de urbanismo, então mudando literalmente pontos da cidade, revendo, repensando a cidade, as ruas, as praças, os locais de cultura, de socialização. Esse é o segundo grande bloco, né, o pilar. E o terceiro pilar é nós atuarmos para que a gente trabalhe com o percentual das empresas, dos restaurantes, dos supermercados, das escolas, das igrejas, ou seja, locais que as pessoas frequentam ou elas estão uma boa parte do dia, para que esses locais também fomentem esses comportamentos. Então, quando você faz tudo isso ao longo de um certo tempo, você começa a ter resultados expressivos. E aí que não é só uma questão de você ter melhor expressiva na saúde, mas você atrai e retém mais talentos. Porque onde que o bom talento quer estar? Ele quer estar num local que promova uma vida melhor. Né? Onde você atrai turismo? Você atrai turismo quando a cidade é uma cidade boa, que tem uma a vibe, né, que está muito comum, mas é isso, a energia, como ela se comporta, como as pessoas se sentem, etc. Então, você tem a questão de atrair investimentos para a cidade. Porque, poxa, é uma empresa... Caramba, se eu tenho uma cidade que está certificada, que foi por esse caminho, as pessoas naturalmente vão estar com esses comportamentos. Então, por que não trazer a minha empresa para essa localidade? Vão produzir ou fazer determinados investimentos. Então, gente, isso muda o game. E aí que eu queria chegar. Quer dizer, quando a gente olha para a área da saúde, se a gente inverter a pirâmide, trabalhar a parte do comportamento, e a parte da jornada, e mudar o ambiente, aí eu diria que a gente tem, não é a tempestade perfeita, mas é o melhor do sol perfeito. Sinfonia perfeita. Para você poder, de fato, falar de saúde e entendendo, claro, que, de novo, né, evidentemente todos nós podemos ficar doentes, podemos ter doenças, podemos ter condições, etc, etc. Mas a gente precisa tirar o dinheiro de uma vida ruim para que a gente possa proporcionar, nós da saúde, nós como sociedade, a gente tem que olhar para as pessoas e ver como é que a gente consegue ter uma vida melhor. E se a gente tiver uma vida melhor, creia-me, você vai viver mais, você vai viver melhor e você vai custar muito menos. Hoje o nosso expectativa de vida, isso é uma grande média, e aí tem N nuances aqui, mas é cerca de 76 anos. Mas a gente já sabe, o próprio Blues 11 comenta isso, hoje você pode viver além de 90 anos, com tudo aquilo, sem ser um grande supermaster fit qualquer coisa, você pode chegar a mais de 90 anos. Então, nós estamos deixando na mesa pelo menos 10 a 15 anos de vida, exatamente por todos os fatores que eu comentei até agora. Né? Por comportamento ruim, não ter jornada, pelo ambiente, etc, etc. Mas, além disso, você imagina o seguinte, eu com 40, 50, 60 anos, eu já tenho, se eu vou desenvolvendo riscos, fatores de risco, eu já chego no momento em que eu começo a ter doenças crônicas, ou seja, se eu vou viver até os 76, mas desenvolvi uma doença crônica, uma ou mais condições, eu começo a ter certas limitações que fazem com que eu comece a ter que tomar remédio, enfim, eu tenho uma série de coisas que eu começo a não poder fazer, eu tenho uma série de coisas que são proibidas,
eu começo a ter a possibilidade de ter uma demência muito mais cedo e por aí vai. E tudo isso acaba sendo parcialmente ou até de uma forma mais intensa incapacitante. Então, eu posso vir a ter 10, 20, 30 anos de uma vida que eu terei, mas com uma qualidade de vida muito inferior àquela que eu poderia ter. Uhum. Então, eu não estou só deixando 10, 15 anos na mesa, mas eu tenho outros 10 a 30 anos que eu estou desperdiçando da minha vida para ter uma vida muito mais limitada, custosa, que não precisaria ser dessa forma. Então, assim, por isso que eu estou falando, esse tema me encanta, porque a gente vai a congressos de saúde há décadas. E aí, interoperabilidade, não, os incentivos perversos, não, precisa juntar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Aí começa, não, a atenção primária vai resolver todos os problemas. Não, agora não é atenção primária, agora não sei o quê. E a gente fica chutando balas de prata que acabam não sendo feitas de uma forma populacional. As discussões que a gente tem, elas não transformam, não mudam, né? O mercado que a gente tem da área da saúde, se você for olhar, ele praticamente assim mudou, como tudo na vida, evidentemente o país muda, a situação muda, etc. Mas se a gente for olhar a fundo, eu desafio alguém que me diga que hoje que os fundamentos que nós temos hoje na área da saúde como um todo e nos diferentes segmentos se modificaram assim de uma forma essencial, de uma forma comprovada ou enfim, de uma forma intensa nas últimas 10, 20 anos, né, ou 1 ou 2 décadas. Que eu saiba, rigorosamente a gente está nas mesmas discussões, mesma discussão. Então, assim, eu me alonguei nesse tema, mas que é um tema caro, porque a gente precisa desses fóruns aqui para começar a evangelizar um pouco e trabalhar. E de novo, esse tema é muito mais complexo, muito mais amplo, tem N outras nuances. Não estou dizendo que não, eu dei aqui a fórmula da vida e está tudo certo e está resolvido. Não, tudo é muito complexo, é difícil, etc, etc. Mas a gente ainda está tangenciando tudo aquilo que eu falei. Uhum. E quando a gente tangencia, a gente continua com a mesma questão, que daqui a pouco você vai mudar de plano de saúde. Por que você vai mudar? Porque o plano, eu não sei o de vocês, mas o meu reajustou, o reajuste baixo, reajustou 15%. Né? Só que 15% em cima de 15% durante 3, 4 anos torna o plano de saúde impagável. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar, bom, então vamos, né, eu vou às compras. Quem me dá, né, eu vou tentar voltar para dizer, não, eu vou começar a mesma trilha, e é o que as empresas fazem, é o que o indivíduo faz, parará com muita dificuldade, mas é isso, né? Então a gente fica enxugando o gelo, né, muda de operadora e começa o processo tudo igual. Aí vai, enfim, e as operadoras continuam com... Né, a gente sempre fala de como é que é saúde baseada em valor, parará, lindo e maravilhoso e tal, mas a coisa não evoluiu. Então a gente continua com os mesmos incentivos, as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, as mesmas conversas ruins, e a gente precisa mudar isso. Né? Agora, de novo, né, isso eu estou só abordando uma pequena parte do todo. Esse negócio tem N vertentes possíveis e imagináveis. Mas, assim, eu tenho que vender o peixe, porque, no fundo, é naquilo que a gente acredita. A gente está buscando trazer esse projeto. Não é simples, né? Porque você imagina, um projeto de longo prazo no Brasil, qualquer coisa além de 6 meses no Brasil é longo prazo. Então, a gente tem que considerar essa realidade que a gente está. Mas eu continuo acreditando aquilo que eu falei no começo, né? Cada dia é um dia. Se fosse fácil, qualquer um faria. Você tem que se desligar e começar no dia seguinte, porque isso te motiva, né? Uma nova motivação. É o mesmo projeto, mas você está começando hoje. Daqui a uma semana, você vai começar daqui a uma semana.
né? E você tem que ter esse espírito de se reinventar, e se eventualmente não está dando certo de uma forma X, você tenta Y. Se não é Y, é a Z, e por aí vai. Eu, ao longo dessas últimas décadas que eu tive muito focado nessa parte de prevenção, gestão de saúde, saúde digital, telemedicina, atenção primária, crônicos, né, data analytics e por aí vai, a gente foi adaptando. Né? O que, por aqui não foi, tá bom, vamos tentar de outra forma, né? E por aí vai. Então, são muitos erros, muitos acertos também, mas a gente continua nessa batalha. Né? Por que essa batalha? Essencialmente porque, no que eu acredito, é que todos nós podemos ter uma vida muito melhor e, infelizmente, mas a grande maioria das pessoas não tem a menor ideia disso. E não tem a menor ideia dos problemas que elas estão acumulando, que seria muito simples de resolver, e que, quando eles se acumulam, eles se tornam complexos, caros, e custam caro não só para a pessoa, mas envolvem toda a família, o entorno, etc, etc. E aí é uma coisa terrível, porque você tem o outro lado, que é um lado triste. Né? Muitas vezes as pessoas... a gente tem um problema... Os nossos pais, né, se eles já não foram a óbito, eles estão no processo de envelhecimento, assim como cada um de nós. E assim, eu não sei como vocês se veem, mas eu não quero ser um fardo para os meus filhos. Sem dúvida. Ou para os meus amigos, etc, etc. Né? E se eu não quero ser um fardo, e se eu quero colaborar, eu acho que eu tenho que ter também essa visão de que eu tenho que me cuidar. Até porque, gente, tem um outro conceito muito interessante nessa coisa toda. Estou falando, esse negócio vai longe. Né? A gente se acostumou com uma ideia super equivocada de que, quando você chega nos 60, ou qualquer coisa, 50 agora, 60, enfim, você está na idade da aposentadoria. Né? E a aposentadoria, gente, eu não vou entrar no mérito aqui, mas a aposentadoria... é um grande esquema que os governos arrumaram para caçar o nosso dinheiro e fazer um grande fundo e ter mais recursos. Mas, de novo, é uma outra questão que envolve mais política. Que não vai se concretizar para a nossa geração, por exemplo. Minha geração, por exemplo. Não, mas mais do que isso, tá? Porque, olha, se a gente entrar nesse tema aqui, de novo, a gente não sai daqui até meia-noite, porque olha, é seríssimo. Nicolas, tá? Uma coisa eu quero já pedir licença e propor aqui, Rômulo. Nós vamos ter que ter uma parte 2 junto com o Nicolas, né? Mas só para fechar o negócio. Gente, o mundo mudou. E entenda que você tem toda a capacidade de ter uma vida útil e produtiva até os 80 e muitos anos. E você precisa entender, com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, então, que você vai viver até, se Deus quiser, até os 80, 90 e poucos anos, e você pode ser produtivo até os 80 e muitos, ou quase 90, e faça isso, e esqueça que existe uma aposentadoria, porque a aposentadoria pode ser até um complemento, alguma coisa, etc, etc, mas você precisa se preparar para estar ativo, para estar up to date, né? Quer dizer, você tem que estar toda hora se reinventando, mas estudando, fazendo coisas novas, se relacionando novamente com outras pessoas e por aí vai, porque hoje a gente tem toda a capacidade de viver até os 80 e muitos anos produtivamente, e mais do que isso, gente, nós não estamos aproveitando. Como sociedade, o que a gente está fazendo? A gente pega essa pessoa de 60 e poucos anos, ou 50 e poucos anos, joga ela na lata do lixo, com toda a bagagem que ela tem, sendo que essa pessoa tem ainda 20, 30 anos para contribuir, em todos os sentidos, né? E a gente não aproveita quando a pessoa está no seu melhor. Por que eu digo que está no seu melhor? Porque, você já criou teus filhos. Puta, isso, para quem tem filho, sabe como é que é. Filho é uma bênção, mas dá um tremendo de um trabalho e custa uma fortuna, se você com todos os incentivos que a gente tem. Então, o que acontece? Você já... Claro, filho é para sempre, né? Mas aquela educação, parará, escola, passou. Os filhos já bateram asas, de certa forma. Então, está lá você
com mais tempo disponível, você já sabe quais são os caminhos curtos, você já entende melhor todos os problemas, você tem naturalmente uma maturidade diferenciada. Gente, a época em que dá para você aproveitar tremendamente esse potencial e combinar com o pessoal que está lá no começo da trilha, e você poder fazer as mentorias que eventualmente eu não tive, mas que eu acho que são super válidas, né? E não só mentoria, assim, você cria um círculo virtuoso para você ter uma população que vai produzir muito mais, pode ser muito mais produtiva, o país pode enriquecer com tudo isso, né? E a gente está jogando isso tudo na lata do lixo, gente. Assim, dá um desespero, porque as próprias pessoas se conformam, né? Ah, pô, eu tenho 70 anos, tal. Cara, desculpa, você tem 70 anos, meu amigo, você está jovem. Você tem mais 20, pô. O que são 20 anos? Pô, se você tem 20 anos hoje, quando você chegar aos 40, né, vai significar metade da tua vida, é muita coisa. Então, assim, são coisas só para a gente pensar e, enfim, tentar trazer esse tema de uma outra forma. Não é fácil. Tá? Não é fácil. Maravilha. Nicolas, cara, que discussão, que aula incrível, né? Que já foi de gestão para toda a questão do desenvolvimento pessoal, para a saúde populacional, espetacular. Queria abrir para eu colocaria como considerações finais, né? Sim. Aproveitar, Michael, o que mais chamou a atenção, né? São tantas coisas, escreveu uma Barça aqui durante o podcast, porque realmente nós aqui, a gente costuma pedir para a audiência pegar um caderno para anotar, porque o conteúdo é muito denso. E são lições muito importantes, né? E a gente está fazendo isso aqui no momento da gravação, que de fato são grandes lições. O que mais chamou sua atenção hoje, Michael? Sem dúvida que foi, Rômulo, muito rico esse momento aqui hoje, e eu recomendo, eu vou fazer isso, as pessoas que possam assistir mais vezes esse podcast, esse capítulo, né? Revisar esse capítulo, porque tem uma riqueza muito grande. Eu te agradeço imensamente por isso, eu agradeço pessoalmente por isso, Nicolas. Antes de dar aqui um insight, minha mãe, Dona Marli, uma tremenda inspiração na minha vida. Ela tem 71 anos, vou viajar com ela nos próximos dias para comemorar o aniversário. Ela se formou professora aos 64, eu fui lá acompanhá-la, ela sendo diplomada aos 64 e está na escola pública com 71 anos, está lecionando. Então isso que você disse é uma absoluta verdade. Ela mora sozinha, não me dá absolutamente trabalho algum, é uma pessoa muito ativa, feliz, impulsionadora, realmente é tremendo. Então isso que você está dizendo aqui faz muito sentido. Mas eu quero deixar um ponto, quero destacar um ponto importantíssimo que o Nicolas trouxe aqui, e eu provoco você a fazer essa análise. Primeiro que nós tivemos aqui uma expansão de consciência, e isso no dia a dia, na nossa cultura latina, não é comum, não é fácil, né? Nós somos ansiosos, dinâmicos, dificilmente a gente para aprofundar um tema nesse nível, para repensar o nosso comportamento, o nosso ambiente, as nossas decisões. Isso não é simples de se fazer. E nós tivemos esse momento aqui, né, de uma ampliação de consciência. E me chamou a atenção, Nicolas, a integralidade que o Nicolas tratou o negócio. Então, se nós estamos falando de negócio, nós temos que falar de âmbitos da vida que vão afetar na produtividade, vão afetar na estratégia, vão afetar diretamente o nosso desempenho. Então, se falou aqui de corpo, se falou de mente, se falou de emoções, de cuidados emocionais, se falou de cuidados espirituais. Então, isso realmente eu considero uma aula riquíssima de uma vida integral para produzir melhor. Aliás, para quem gosta, eu já recomendei o livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele vai falar exatamente desses hábitos para um comportamento mais integral, para produzir resultados eficazes. E isso a gente assistiu aqui hoje. Então foi tremendo. Eu com certeza vou assistir novamente esse podcast. Obrigado, Nicolas, pela tua disposição e de nos ensinar, porque foi um enorme aprendizado aqui hoje.
Obrigado. Maravilha, obrigado, Michael. Nicolas, suas considerações finais, amigo. Puxa, eu queria dizer que quando eu comecei, né, eu falei, pô, será que eu vou conseguir falar 1 hora e tanto? E aí eu me empolgo, né? Mas assim, primeiro vocês foram super gentis, né? Agradeço a possibilidade, a oportunidade de estar aqui com vocês, é uma honra, né? Eu acho que a gente tem que ser sempre muito grato quando a gente tem essas oportunidades, e eu sou muito grato. Acho que vocês me deram a oportunidade de explorar um pouco alguns temas que me são muito caros, e eu adoro, e teria aquilo que você falou, né? A gente se empolga e aí vai, né? Vai ser Fidel Castro, né? Vai falar horas e horas aqui. Mas brincadeiras à parte, agradeço demais a condução de vocês. Para mim foi uma experiência ímpar. E eu espero que vocês que estão assistindo, né, vejam valor e eu possa ter contribuído em algum pontinho, em alguma coisa, trazer algo que de repente faça um gatilho, faça pelo menos gerar algum pensamento, alguma reflexão, e é para isso que a gente vive, né? No fundo, né? Então, puxa, eu só tenho a agradecer aqui, Maicon, Rômulo, vocês foram incríveis, para mim os melhores entrevistadores que eu poderia imaginar. Para ouvir essa no final cedo, do ano. A gente chegou cedo ao ápice, no placa existencial agora. Né? Excelente, obrigado. Nicolas, muito obrigado. Para a gente é uma honra de verdade. Sabia que seria uma conversa excelente, não imaginava que seria tão boa quanto foi. Tá? Queria destacar, faz muito sentido para mim, eu que também sou um generalista, na acepção realmente de gostar de dominar diversos aspectos do negócio, né? Eu busco me focar muito na estratégia, mas eu gosto de entender como cada parte do negócio funciona. Eu queria provocar quem está nos assistindo, você tem a oportunidade de conhecer melhor como as coisas funcionam e aprender muita gestão, basicamente tendo curiosidade. Você trabalha no hospital, você é médico plantonista, exercite a curiosidade, como é que funciona a farmácia do hospital. Vai lá, senta com um rapaz do estacionamento, pergunta como é que funciona o estacionamento aqui do hospital, como é que funciona a parte de autoclave, como é que funciona o centro cirúrgico. Então, tem essa curiosidade para entender qual é a engenharia das coisas, porque de fato, quando você for empreender, uma empresa é um conjunto de cultura, pessoas e processos. Isso é uma empresa. A empresa é um ser abstrato, né? Que é formado por essa articulação de recursos que você precisa entender como funciona para poder montar ou para poder gerir uma. Então, essa questão do generalista realmente foi um grande aprendizado para mim. E o segundo ponto foi a tua forma, né, de meter a cara, de se expor para o desafio. Vou mudar para outro país, super jovem, topar desafios ali que, evidente que você estava à altura do desafio, mas tinha muita coisa para desenvolver, teve que se virar bastante, se exercitar bastante ali para dar conta. Então isso é realmente fantástico. E é isso, eu agradeço a cada um de vocês a audiência, espero que tenham gostado, tenho certeza que gostaram, foi fantástico. Não esqueçam de fazer a inscrição no nosso canal, no Spotify, nos seguir nas redes sociais. E é isso, esse é o Audazes. Nosso foco aqui é que você replique aquilo que o Nicolas nos ensinou hoje, a tua vida, para ter resultados extraordinários e daqui a pouco tempo estar aqui conosco compartilhando o teu sucesso, como a tua vida foi realmente transformada. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.